Essa é a hora da sua pílula vermelha diária, sua chance de sair da zona de conforto, que é onde a Matrix gosta de te manter preso. Vem comigo conhecer os 15 faróis de liberdade para acender sua revolução interior. Desafios que vão te tirar da zona de conforto e te convocar para transformar sua vida com o Solver Mindset. Todos os dias eu posto um texto como esse aqui no Substack e depois eu leio ele em vídeo para você se libertar da Matrix, para você sair da zona de conforto. Vamos ver o texto aqui. Vivemos presos em um ciclo vicioso onde algoritmos, distrações e um sistema manipulador nos mantém como marionetes, sugando nossa energia e nos afastando de quem realmente somos. Eu mesma já estive aí, paralisada por ansiedade, sentindo que a vida escapava pelos dedos enquanto tentava agradar a todos, menos a mim. Foi quando decidi olhar para dentro e perguntar: qual é a solução? Essa simples mudança de perspectiva me libertou e deu vida ao movimento Solver Mindset, uma revolução para quem se recusa a ser mais um zumbi na Matrix. A revolução Solver não é só sobre mudar hábitos, é sobre se tornar a pessoa que faz o que precisa ser feito, que enfrenta desafios com coragem e cria soluções onde outros veem problemas. Minha jornada começou na dor, mas me levou à liberdade, e agora convoco você a despertar, a romper as cordas do sistema e a construir sua versão superpower. Está pronto para acender essa faísca? A Matrix está sempre nos controlando, ela consegue entrar em todas as áreas da nossa vida. E eu vou te mostrar aqui, eu quero também que você me diga nos comentários em quais áreas da sua vida a Matrix tem controlado. O que dessas perguntas aqui, ou desses comentários para cada área, o que dói aí, o que te afeta, o que faz sentido para você, porque é onde a Matrix está te controlando. Um chamado para transformar sua realidade. As áreas da sua vida estão gritando por atenção, mas o sistema quer que você ignore o desconforto e continue na inércia. Aqui está o que está em jogo se você não agir agora. Então se liga aqui, ó. O que pode estar acontecendo na sua saúde física? Sedentarismo e maus hábitos estão encurtando sua vida. Por que você aceita menos do que merece? Se essa área está sendo afetada na sua vida, se a Matrix está apertando esse botão aí, escreve nos comentários. E vamos para as próximas aqui, que eu quero que você diga de todas elas quais estão sendo afetadas. Você pode escrever só o nome da área também, não precisa dar detalhes. Se você quiser dar detalhes, fique à vontade também, mas é público. Se você quiser dar detalhes lá dentro do grupo Conexão Solver, fica à vontade, você será bem-vindo. Saúde mental e emocional. Ansiedade e estresse dominam porque você deixa o sistema apertar seus botões. Quando você vai assumir o controle? Carreira e realização profissional. Você está preso em um trabalho que drena sua alma. O que te impede de buscar o que te faz vibrar? Finanças pessoais. Dívidas e descontrole financeiro te mantém refém. Até quando vai deixar o dinheiro mandar em você? Família e relacionamentos próximos. Conflitos e distância crescem porque você não estabelece limites. Por que não investir no que realmente importa? Relacionamento amoroso. Falta de conexão ou padrões tóxicos te prendem. Você merece um amor que te eleve ou prefere continuar na mesmice? Amizades e vida social. Isolamento ou relações vazias te deixam perdido. Por que não criar uma tribo que te inspire? Vem para o Conexão Solver. Vai ser uma tribo da Revolução Solver. Crescimento pessoal e aprendizado. Sua curiosidade está apagada e o mundo avança sem você. O que te impede de aprender algo novo hoje? Espiritualidade e propósito de vida. Você vive sem direção, como um barco à deriva. Quando vai buscar um sentido maior? Quando? Lazer e diversão. Sua vida é só obrigação, sem espaço para alegria. Por que não tornar o processo divertido? Contribuição social e impacto. Você quer deixar um legado, mas não age. O que está esperando para fazer a diferença?
Ambiente e qualidade de vida. Um espaço desorganizado reflete uma mente caótica. Por que não criar um ambiente que te potencialize? Me fala aí quais dessas áreas que tocou, que te fez mais sentido, porque é a Matrix apertando botões em você. Agora eu vou falar sobre as provocações. Eu vou te dar a pílula vermelha do dia. E eu chamei hoje as provocações de faróis de liberdade para iluminar a sua jornada. Prepare-se para 15 faróis de liberdade que vão desafiar sua forma de pensar, cutucar suas emoções e te convidar a ativar o Solver Mindset. Cada um é um convite para olhar para dentro, romper com a inércia e se juntar à revolução Solver. Eu quero também que você comente aqui nos comentários. Se você quiser escrever só um número da provocação, do farol de liberdade aqui, você pode colocar. Mas se você quiser explicar alguma coisa, deixa mais detalhes, porque eu vou deixar os meus detalhes aqui para você. Eu vou responder essas perguntas como se fossem feitas para mim. Eu vou dizer como que a Matrix, eu vou te mostrar aqui como que a Matrix atuava ou atua na minha vida e como que eu faço para me libertar. 1. Você já parou para pensar que a procrastinação é um botão vermelho que o sistema aperta para te manter parado? Eu não percebia isso por décadas, mas agora eu tenho certeza disso. Como seria sua vida se você substituísse esse hábito por pequenas ações diárias? Muda totalmente a vida, porque depois que eu entrei na jornada Solver, comecei a viver o estilo de vida Solver, eu percebi que hábitos diários, comportamentos, rotina, isso é o que muda o jogo, isso que muda programação mental, isso é o que muda resultado. Não tem como viver com a Matrix controlando se você controla os seus hábitos e comportamentos. Pequenas ações diárias. É o que eu treino todo dia no estilo de vida Solver. 2. O sistema vende a ideia de que você precisa de mais curtidas para se sentir suficiente, mas a autoconfiança vem de dentro. Concordo, mas não sabia disso antes. Não era claro isso para mim. O que te impede de começar a escrever suas vitórias hoje? Hoje nada me impede, porque eu estou escrevendo minhas vitórias, mas lá atrás era isso que me travava, né? Eu pensava que eu tinha que agradar, que eu tinha que receber curtidas, e eu não tinha autoconfiança, era praticamente inexistente a minha autoconfiança. Agora, depois de estar na jornada, eu construo a minha autoconfiança diariamente, treinando, porque eu me coloco em desafios, eu conquisto pequenas vitórias, eu vou solucionando, eu vou criando soluções, eu acumulo repertório diariamente, que faz parte dos pilares do estilo de vida Solver. E com esse repertório eu consigo ter acesso a vários kbytes da realidade, que a realidade é feita de terabytes, e eu consigo acessar cada vez mais kbytes e gigabytes, e aí é também terabytes. E eu vou conectando eles e criando novas soluções. E o fato de viver esse estilo de vida vai aumentando a minha autoconfiança, principalmente quando você vai conquistando pequenas vitórias diariamente. E aí eu comecei a reescrever minha história. E tô contando ela pra você também, documentando essa jornada que eu conto todos os dias, eu faço isso, né? E coloco os links aqui nos textos, você pode ver. E agora eu também tô te contando nas provocações. Tô escrevendo essa história diariamente. 3. Sua saúde física é a base de tudo, mas você a negligencia por falta de tempo. Fiz isso muito tempo. Por que não usar o empilhamento de hábitos para fazer do exercício uma parte natural do seu dia? Pois é, essa ferramenta empilhamento de hábitos, eu li ela num livro, eu não sei se foi no Hábitos Atômicos ou O Poder do Hábito. Eu não sei qual desses dois livros, se você souber, se você tiver de cabeça, escreve aí no comentário também. Empilhamento de hábitos é você usar um hábito como gatilho do outro. Eu comecei a fazer isso e quando eu usei um hábito de produtividade para o trabalho, e assim que tipo um Pomodoro, que é uma ferramenta, assim que eu dou o start, aliás, quando eu acabo o primeiro Pomodoro, eu vou dar uma pausa, eu faço exercício na pausa. Então um gatilho aciona o hábito dos exercícios. Então, o empilhamento de hábitos é a ferramenta que usando ela dentro de um combo de ferramentas, que é o que eu faço no estilo de vida Solver,
com a Solver Toolbox, que eu vou acumulando ferramentas conforme eu vou ganhando repertório, e eu vou colocando os exercícios físicos no meu dia a dia. Preciso melhorar, porque eu tenho... a Matrix tem conseguido me apertar uns botõezinhos aí, me deixando falhar um pouco a ferramenta de empilhamento de hábitos, mas eu sei como solucionar. 4. A Matrix quer que você acredite que o fracasso é o fim, mas os solvers sabem... Peraí, deixa eu só ver aqui que eu tô achando que... Ah, tá. Eu tô confundindo, eu achei que eu tinha pulado alguma. 4. A Matrix quer que você acredite que o fracasso é o fim, mas os solvers sabem que cada erro é um degrau. Aprendi isso na marra e é muito bom aprender dessa forma. Qual medo você precisa encarar para crescer? Realmente, enquanto eu estava na zona de conforto, não tinha desafios e não tinha crescimento. Então, quando eu comecei a encarar os meus medos, que era um desafio, eu também aprendi a solucionar vários desses desafios e eu comecei a crescer. Então, o estilo de vida solver é o crescimento constante, porque você se desafia e você aprende o tempo inteiro. Você está sempre evoluindo, como as IAs estão fazendo. 5. Sua mente é bombardeada por distrações que roubam seu foco. Já tentou o mindfulness para treinar seu cérebro a voltar ao que importa? Pratico o mindfulness todo dia, pelo menos 10 minutos. Antes eu não conseguia fazer. Minha mente sempre era bombardeada por distrações. E o meu foco era quase zero praticamente. Melhorou muito, eu não tinha reparado nisso, mas o meu foco melhorou muito depois que eu comecei a fazer mindfulness. Eu tenho feito há mais de um ano, direto, todos os dias praticamente. Acho que uma vez ou outra eu falho, mas porque tá em outras ferramentas eu coloquei para... Tem empilhamento de hábitos, tem checklist de micro resultados que eu uso para não esquecer do mindfulness. E ele me faz um bem, nossa, fantástico. E o jeito que eu aprendi a fazer foi num repertório e foi a melhor forma que eu encontrei para fazer, que me ajuda no controle emocional. Ele me ajuda tanto no pilar 3, né, que é a inteligência emocional, quanto também no pilar 1, que é a energia da máquina. Me ajuda demais, nossa, não deixo de fazer. Ainda bem que agora ele virou um hábito, virou um comportamento. 6. O sistema te condicionou a buscar prazer imediato, mas a verdadeira recompensa está na jornada. Concordo. O que você sacrificaria hoje por um futuro mais livre? Eu sacrifico hábitos viciosos, eu sacrifico a recompensa rápida, as coisas que demandam pouco esforço. Eu prefiro me esforçar mais para ler um livro do que ficar viciada nos vídeos curtos, por exemplo, que eu tinha bastante vício nisso. Eu prefiro me esforçar mais com alimentos saudáveis do que a recompensa rápida do doce, que eu era viciada antigamente. Então, os prazeres imediatos, ele viciam o cérebro a sempre querer mais daquilo. E aí eu não consigo, é difícil sentir prazer com coisas mais duradouras, mais gratificantes no longo prazo. Então eu sacrifico todos os meus prazeres rápidos, inclusive alguns que eu preciso deixar. Ainda tenho, por exemplo, dificuldade com redes sociais, o Threads principalmente. Minha maior fonte de dopamina rápida hoje é o Threads, que é o aplicativo de textos. Mas eu consigo também, com as ferramentas, solucionar isso. 7. Você vive preso em bolhas que limitam sua visão de mundo. Quando foi a última vez que questionou uma crença sua com coragem? Quando foi a última vez que questionou uma crença sua com coragem? Então deixa eu pensar direito. Você vive preso em bolhas que limitam sua visão de mundo. Eu vivia, é fato. Acontecia isso mesmo. Eu retroalimentava a bolha que eu vivia.
Eu evitava ver coisas, ouvir coisas que eram de fora da bolha. Pensamentos contraditórios eu não tinha acesso, porque aquilo me incomodava, mexia na minha zona de conforto e eu não queria que aquilo acontecesse, me desagradava. Então eu vivia dentro das minhas bolhas. E quando foi a última vez que questionou uma crença sua com coragem? Depois que eu entrei na jornada Solver, eu me coloco de propósito fora das bolhas, da minha bolha. Quando eu percebo que eu estou numa bolha, eu falo, não, eu tô já com um pensamento meio afunilado aqui, eu tenho que me desafiar e ver um ponto de vista contraditório, diferente, porque eu posso estar errada. Então eu gosto de me desafiar. Agora eu sempre me questiono, porque as crenças, inclusive as minhas crenças limitantes, eram o que me aprisionavam num estilo de vida totalmente fadado ao fracasso. Então eu não quero mais correr esse risco. E a zona de conforto, as crenças que eu tinha, eram totalmente limitadoras para mim. Então eu tenho coragem, me desafio o tempo todo para sair disso, me questionar, porque eu posso estar errada. Inclusive, eu parto do princípio de que eu posso estar errada. Isso é uma grande. Isso também é uma grande liberdade, porque a Matrix pode ser o que está dando as nossas certezas, as nossas crenças, e ela que está implantando lá para que você fique num lugar na zona de conforto. Então eu não quero mais isso para mim, não. Coragem aqui para sempre enfrentar e me colocar fora das bolhas. 8. A falta de propósito te faz sentir um vazio que o sistema adora explorar. Verdade. Já pensou em usar o Ikigai para descobrir o que te faz levantar da cama? Ikigai é aquela filosofia, não sei se é filosofia, deixa eu só jogar aqui no Google. Opa, ele corrigiu porque eu escrevi errado. É um conceito japonês que significa razão de ser ou razão para viver e representa o propósito de vida de uma pessoa. É o que você ama fazer, em que você é bom, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para fazer. Então, essa falta de propósito te faz sentir. Isso aí acontecia comigo. Falta de propósito me fazia sentir vazio. Eu não sabia qual era o meu propósito. E isso deve assolar muitas pessoas também. Já pensou? Então, o Ikigai é uma ferramenta que você pode usar, que eu uso, para me motivar, para fazer levantar da cama, né, nesse caso aqui. Mas que você consegue se motivar a fazer as coisas que você gosta, que você pode ser pago para fazer. E é uma baita ferramenta também de descobrir propósitos e de criar propósitos. Use, eu recomendo. 9. Pessoas à sua volta reforçam comportamentos que te sabotam, mas você pode escolher seu ambiente. Fato. Quem você precisa afastar para crescer? As pessoas são o nosso ambiente. Então eu percebia que as pessoas à minha volta poderiam não estar querendo as mesmas coisas que eu, ter os mesmos objetivos. E eu percebi que tinha muita gente que gostava de viver na zona de conforto, não buscava desenvolvimento pessoal. Então eu me afasto, mas não é que eu ainda tenho contato com muitas pessoas, mas pessoas que eu vejo que não estão na mesma vibe, eu prefiro não estar tanto tempo perto. Eu gosto de ficar perto de pessoas que podem aumentar o meu repertório, pessoas com quem eu possa aprender. E por isso, o ambiente virtual também é muito útil, porque eu posso escolher com quem aprender, de quem que eu assisto um podcast, assisto uma palestra, uma aula, leio um livro, e aí eu também melhoro o meu ambiente. Eu escolho quem são as pessoas que estão no meu ambiente. E eu posso me afastar das pessoas que me trazem, por exemplo, negatividade, ou então não queiram as mesmas coisas que eu. Gostem da zona de conforto, por exemplo. 10. A revolução começa com pequenas vitórias que constroem sua autoconfiança. Qual micro resultado você pode conquistar hoje? As pequenas vitórias fazem todo
o trabalho de construção da autoconfiança. Eu percebi isso depois de entrar na jornada Solver. Quando eu comecei a fazer pequenos resultados, micro resultado, inclusive eu tenho uma ferramenta que chama checklist de micro resultados. Eu criei o meu checklist, né? A lista de atividades, pequenas atividades que eu dando check, seria um micro resultado, consegui concluir. Essas pequenas vitórias, como se fosse uma gamificação do meu processo, do meu estilo de vida, da minha jornada, elas me ajudam a construir a autoconfiança, porque eu sei que eu sou capaz de cumprir algo que eu me comprometi em fazer. Eu sou aquela pessoa que faz o que precisa ser feito. E aí isso vai dando mais autoconfiança e eu vou construindo a minha versão superpower nessa jornada. 11. O sistema te faz acreditar que você não tem controle, mas o estoicismo te ensina a focar no que depende de você. O que você vai desapegar agora? O estoicismo e a ferramenta foco no que controlas é uma das coisas que mais mudaram o meu pilar 3 de inteligência emocional. Porque eu comecei a focar realmente nas coisas que eu controlo, que sou eu mesma, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, minhas ações, omissões e reações. Então eu só tenho controle nisso. Eu não consigo controlar o meu marido, eu não consigo controlar a minha mãe, as pessoas à minha volta, as pessoas que eu tô vendo no jornal que estão causando um caos na política, as pessoas que estão causando um caos no mundo. Eu não consigo mudar nada disso. E isso antes me afetava. Todas as coisas externas, eu era apegada àquelas coisas. Aquelas coisas me afetavam emocionalmente. A partir do momento que eu comecei a focar só no que eu controlo, eu comecei a desapegar dessas coisas. E elas começaram a... Não é que deixou de fazer sentido, eu me importo, realmente, eu gostaria que fosse diferente. Mas eu não tenho controle. Por que eu vou gastar carga emocional minha, energia da minha máquina, com coisas que eu não controlo? E a partir do momento que eu comecei a desapegar isso, e eu uso ferramentas também para ajudar nesse desapego, eu comecei a viver com mais leveza, mais liberdade, viver com autonomia. Eu acho que liberdade e leveza são as melhores palavras. É outra história, não consigo descrever, é maravilhoso, uma baita de uma ferramenta. 12. Sua curiosidade é a chave para desbloquear novas realidades, mas você a deixa apagar. Sua curiosidade é a chave para desbloquear novas realidades, mas você a deixa apagar. Tá, eu não deixava. Que livro ou podcast você vai explorar essa semana? Bom, eu tô documentando aí as coisas que eu tenho visto. Eu tô lendo agora A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, acho que é isso o nome dela. E eu tô vendo podcasts de vários assuntos e eu tenho colocado algumas coisas aí na documentação da jornada, vocês conseguem ver. E realmente, a curiosidade é a chave para desbloquear as novas realidades e aumentar a nossa capacidade de criação de soluções. E curiosidade eu sempre tive, desde criança, mas eu não direcionava ela para o meu crescimento. Eu usava ela para ser curiosa com entretenimento, com coisas que não me agregavam muito. E agora que eu tenho utilizado ela ao meu favor, eu tenho aprendido tanto, eu tenho mudado tantas coisas e na hora que eu consigo coletar ferramentas enquanto eu consumo repertório e eu estimulo a minha curiosidade, eu vou aplicando essas ferramentas na minha própria vida, aí eu só tenho colhido benefícios. Não tem como não... Eu mudei demais. Eu sou outra pessoa desde que entrei na jornada Solver. E eu super recomendo. 13. A Matrix quer que você tema o julgamento dos outros, mas a terapia de exposição pode te libertar. Realmente. Qual opinião alheia você vai ignorar hoje? Eu comecei a aplicar a terapia de exposição logo no começo da jornada Solver. Eu morria de medo de julgamento, eu queria ser validada pelas pessoas, eu queria que elas confirmassem coisas que eu pensava sobre mim mesma. E a realidade é que não acontece isso, né?
E o que me fazia procrastinar, por exemplo, fazer conteúdo para as redes sociais, jamais eu teria feito um vídeo como esse, ou então colocar as minhas opiniões no mundo. E eu comecei a usar essa ferramenta, a terapia de exposição, para lidar com os meus medos, principalmente pelo medo de julgamento. E eu comecei a perceber que cada vez mais, conforme eu fui praticando, eu fui ligando menos para a opinião alheia. Então eu ignoro. Se a pessoa quer me criticar, vai ver o meu vídeo, vai ver eu gaguejando aqui, eu falando. Eu tenho tentado, o Solver sempre consegue. Eu estou praticando a comunicação para melhorar. E diariamente, essa prática, uma hora eu vou estar muito melhor do que eu estou agora. Mas eu precisava começar, eu precisava encarar aqui a dificuldade de falar para a câmera e não ficar me bloqueando com medo do que as pessoas vão pensar. E eu corro o risco, entre aspas, de sofrer críticas, e eu estou preparada para isso, porque eu também tenho ferramentas que me ajudam a lidar com a opinião dos outros. Eu tenho tem classes de pessoas que a opinião vale menos ou nada. Então eu olho para a pessoa ou para o nome da pessoa, falo, deixa eu ver em que classe essa pessoa está. Vamos ver se a opinião dela tem que ser considerada ou não. E aí eu vou tratar aquela opinião daquela forma. Mas demorou muito para chegar nesse ponto. Foi treino atrás de treino, diariamente. Várias ferramentas sendo aplicadas. 14. Você sabe o que precisa fazer, mas não é a pessoa que faz. Isso é verdade. Como seria se você começasse a treinar sua mente como um solver, com ferramentas como o journaling? Nossa, a melhor ferramenta da minha vida. Desde que eu entrei na jornada solver, comecei por essa. Primeira ferramenta que eu coloquei foi o journaling, que é a escrita livre. Eu comecei a escrever, tirar da minha cabeça tudo que eu estava sentindo, tudo que passava na minha cabeça. E aí eu comecei a organizar as ideias, comecei a tentar entender o que estava passando dentro da minha cabeça, tudo por escrito. A melhor forma de fazer é por escrito à mão, um caderno e tal, mas eu gosto de fazer no Google Docs. Eu abro um arquivo para cada dia, coloco data e vou escrevendo. Eu faço uma pergunta para mim mesmo, como você está se sentindo hoje? E eu vou escrevendo, na jornada eu coloquei várias outras ferramentas dentro dessa, gratidão, versão superpower, coloquei várias ferramentas e fui melhorando esse processo. E eu sinto que é como se eu estivesse fazendo autoterapia. E é muito, nossa, foi transformador. Se eu ler as primeiras, eu sou outra pessoa. Já me transformei em outra pessoa. É uma programação mental totalmente diferente. E eu super recomendo isso. E faz parte do estilo de vida solver. E é um treino diário. Virou um hábito, é um comportamento. Eu nem consigo mais parar de fazer. Porque eu sinto até falta. Teve algumas vezes que eu falhei, eu sentia falta. Porque eu não pude fazer. Eu só falhei porque não deu para eu fazer mesmo. Porque eu gosto de fazer no computador, mas eu já fiz no celular também. E eu sinto muita falta e me faz um bem. Nossa, a minha vibe muda totalmente depois do journaling. É como se eu estivesse fazendo terapia todos os dias. Maravilhoso. Minha inteligência emocional mudou demais depois que eu comecei a fazer isso. Mas com outras ferramentas em paralelo também. É um combo de ferramentas. Um solver sempre usa um combo de ferramentas. Dentro da minha Solver Toolbox tem mais de 100 ferramentas que eu já acumulei no meu repertório. 15. O sistema te mantém preso ao passado ou sonhando com o futuro irreal. E se você usasse o foco no que controla para construir o presente que deseja? Foco no que controla, estoicismo, é uma baita ferramenta. O sistema te mantém preso ao passado ou sonhando com o futuro irreal. Isso é uma das coisas que a gente não controla. E o meu grande problema é o futuro. Como uma pessoa ansiosa de carteirinha, eu vivia presa no futuro, pensando, com medo do futuro, apavorada com as coisas e ficava pensando nas possibilidades de dar errado as coisas.
e vivia só lá no futuro. Mas é uma coisa que eu não controlo, eu só controlo meu comportamento diário, meu dia a dia, a minha ação agora. Eu só consigo controlar o presente, só, em mim mesma, né? Então, usar essa ferramenta foco no que controla e viver no presente foram as coisas mais que fizeram mais sentido para alguém que é ansiosa, né? Que vive no futuro. Então eu comecei a usar toda essa dinâmica junto com várias ferramentas. Essa é uma das grandes ferramentas, mas eu sempre uso um combo que me ajuda a mexer dentro da minha cabeça diariamente para construir o presente que vai levar até o futuro, claro. Então, se eu ajo aqui no presente e construo algo positivo, um caminho que me leva ao lugar que eu quero, eu consigo agir aqui e focar realmente aonde eu controlo e não ficar sofrendo, vivendo dor emocional com um futuro que nem existe ainda, só com uma possibilidade dele existir. Eu quero aí que você me diga nos comentários o que fez mais sentido para você desses faróis de liberdade, dessas provocações, da pílula vermelha aqui diária. Desperte ou continue na escuridão. O mundo está mudando rápido e as IAs estão aprendendo, iterando e melhorando, enquanto muitos de nós ficamos para trás, presos em rotinas que nos tornam obsoletos. A cada dia que você não age, o sistema aperta mais as cordas, te deixando sem propósito, sem energia e com a saúde mental em frangalhos. A Revolução Solver é o caminho para se libertar, para se tornar a pessoa que faz o que precisa ser feito e inspira outros a fazer o mesmo. Você vai continuar sendo uma marionete ou está pronto para cortar as cordas? Junte-se à Conexão Solver. Quero te convidar para dar o primeiro passo na Revolução Solver. Participe do grupo gratuito Conexão Solver no WhatsApp. É o pré-treino, a pré-seleção para a Solver Academy, onde o treino de verdade acontece. Para entrar, é só preencher o formulário no link Conexão Solver, tá aí. Vai estar na descrição, vai estar em algum lugar, qualquer coisa me pede. Vamos construir juntos um ambiente de soluções, troca de ideias e crescimento diário. Quer saber como é viver o estilo de vida Solver? Estou documentando cada passo da minha jornada aqui no Substack, mostrando na prática o que é viver o Solver Lifestyle. Quer saber como é? Acompanhe e inspire-se. Então, além de falar durante um tempão aqui das provocações, eu fui falando a minha experiência, diariamente eu estou documentando a minha jornada Solver, né? E eu falo sobre os 4 pilares, que é... O primeiro pilar é a energia da máquina, o segundo, repertório, o terceiro, inteligência emocional, o quarto, XP, pontos de experiência, e o quinto, não é o quinto pilar, é a Solver Toolbox, que é a caixa de ferramentas que eu uso nos outros pilares. E nesse dia eu falei dos 4 pilares e da caixa de ferramentas no mesmo post aqui. E eu falo, diariamente eu vou contando essas experiências, o que eu já vivi, o que eu estou vivendo, o que eu pretendo viver. E esse post está dentro do texto, e o texto, o link está na descrição do YouTube e onde você encontrar aqui. Me fala qual desses faróis de liberdade, as 15 provocações mais mexeu com você. Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar. Me conta quais das áreas que a Matrix mais te afeta, as áreas da vida, e também qual dos faróis de liberdade, as provocações, a pílula vermelha que mais te afetou. Pode ser mais de uma, escreve aqui nos comentários, vem também para o Conexão Solver falar quais deles mais mexem com você. Se quiser acessar os textos, estão aqui, os vídeos estão disponíveis aqui no YouTube, todos os dias tem vídeos novos, textos novos. Olhe para dentro, ativar Solver.